Semana da Pan. Tudo o que foi destaque em nossa programação. Olá, começa agora mais um Semana da Pan. Eu sou o Vitor Brown e trago agora um resumo de tudo o que foi destaque aqui na programação. Esta primeira edição é dedicada completamente à CPI da Covid no Senado. A semana começou com uma reconvocação. O ministro Marcelo Queiroga prestou pela segunda vez depoimento na CPI do Senado. A sessão foi marcada por atrito com o senador Otto Alencar e por apoio à realização da Copa América no Brasil. Acompanhe. Em novo depoimento à CPI da Covid, o ministro da Saúde afirma que a Copa América não traz riscos de contaminação. Em mais uma sessão com momentos tensos, Marcelo Queiroga saiu em defesa da competição no Brasil. Ao evitar discussões políticas com os senadores, ele avaliou que o torneio é de pequeno porte. Ouvido no dia 6 de maio, o ministro da Saúde voltou à comissão nesta terça-feira e declarou que o ambiente no futebol é controlado. O que o presidente me pediu foi que avaliasse os protocolos. E nós avaliamos os protocolos da CBF e da Conmebol. E são protocolos que permitem a segurança para a ocorrência dos jogos no Brasil. Então, eu não vejo, do ponto de vista epidemiológico, uma justificativa que fundamente a não ocorrência do evento. Agora, a decisão de fazer ou não o evento não compete ao Ministério da Saúde. É um evento pequeno, a Copa América é um evento pequeno, com um número pequeno de pessoas e não é uma Olimpíada. A vacina não é obrigatória, senador, porquanto os jogadores não estão todos vacinados. Os senadores questionaram o ministro sobre a postura do presidente Jair Bolsonaro de promover aglomerações. Marcelo Queiroga ressalta que não é o censor e nem tem poder de julgar o presidente da República. O presidente da República não conversou comigo acerca da atitude dele. Eu sou ministro da Saúde, eu não sou um censor do presidente da República. Eu faço parte de um governo. O presidente da República não é julgado pelo ministro da Saúde. As recomendações sanitárias, elas estão postas. Cabe a todos aderir a essas recomendações. E o Ministério da Saúde, por exemplo, não tem atuado para orientar essas autoridades do governo? Tem atuado fortemente. Descumprir essas medidas? Fortemente, senador. O Ministério da Saúde, a primeira atitude minha como ministro, senador Humberto Costa, foi editar uma portaria obrigando o uso de máscaras no Ministério da Saúde. O ministro ameniza a atitude de Jair Bolsonaro de ingressar no Supremo Tribunal Federal contra medidas de isolamento nos estados de Pernambuco, Rio Grande do Norte e Paraná. Marcelo Queiroga argumenta que o debate feito no âmbito do Supremo é jurídico e não político. Não foi ouvido sobre esse tema, e esse tema é um tema da esfera jurídica que está sendo discutido no Supremo Tribunal Federal. E o que ele me falou é que ele era contra a toque de recolher e de cerceamento da liberdade das pessoas, que ele diz que são garantias do artigo 5º da Constituição Federal. Eu estou aqui sendo informado pela Advocacia Geral da União que o que se discute nessa ação no Supremo Tribunal Federal é o instrumento em que os governadores utilizam para disciplinar essa matéria. A AGU, pelo que foi me passado, ela defende que essa matéria tem que ser disciplinada em lei, não em decreto. Marcelo Queiroga revela que foi o responsável por não nomear a médica Luana Araújo para a Secretaria Extraordinária de Enfrentamento à Covid-19. Em depoimento à CPI, na semana passada, Luana alegou ter sido barrada pela Casa Civil. O ministro nega qualquer interferência do órgão ou do presidente Jair Bolsonaro e promete anunciar o novo nome para a secretaria na sexta-feira. Nela qualidades técnicas que podiam ser úteis para o nosso projeto à frente do Ministério. Eu desisti do nome da doutora Luana, porque eu vi que o nome dela não estava suscitando o consenso que eu desejava. Então o veto foi seu ao nome dela? Não é veto. Não é questão de veto. Deixou de nomear. Não é veto. É questão Vossa Excelência teve aqui a defender que seria uma mudança de paradigma. Senador, eu posso exonerar qualquer um dos meus secretários. Não houve óbices formais da Segov
e da Casa Civil. Foi essa pergunta. Não houve óbitos formais. Então, por que o senhor voltou atrás, ministro? Porque, senadora, eu entendi que em face do perfil da doutora Luana, a despeito dela ser uma pessoa muito qualificada, que nós temos muito apreço por ela, não ia contribuir comigo. Porque o senhor falou para ela que não era o senhor, era o Palácio que não estava... Eu não falei que era o Palácio. Pode repetir o vídeo, por favor? Não falei. Não falei que era o Palácio. Se a doutora Luana entendeu dessa forma, é uma questão de entendimento dela. Pode repetir até sexta-feira, portanto... Até sexta-feira devemos ter um nome. Questionado qual a posição dele sobre o tratamento precoce com a hidroxicloroquina e a ivermectina, o ministro da Saúde reforçou que esses medicamentos não têm eficácia comprovada. Confrontado sobre as opiniões da secretária Mayra Pinheiro, que defende o tratamento, Queiroga rebateu. Ela já está, como Vossa Excelência aqui deixou assentado, desde o início da gestão, portanto, ela é uma memória que nós temos no governo, desde o começo da gestão até o momento, e eu achei por bem manter a doutora Mayra. Ela não trata desse tema na nossa gestão. Se por acaso esse tema surgir, for discutido de um lado ou de outro, e eu vou ter que me manifestar de maneira fundamentada, a despeito daqui de já ter externado o meu ponto de vista, então, uma pergunta, da falta de uma evidência sustentada que ateste a eficácia desses medicamentos. A sessão registrou momentos de tumulto. O senador Otto Alencar, do PSD, criticou o ministro, que disse não ter lido as bulas de todas as vacinas aplicadas no Brasil. Depois, os dois bateram boca após Otto questionar Queiroga sobre uma norma editada pelo Ministério. Quem foi que editou a norma? Quem editou foi o Programa Nacional de Imunização. Não, senhor, não foi não, ministro. Não foi não. Foi a doutora Franciele Francinato. Ela é a coordenadora do Programa Nacional. Ministro, fala a verdade, ministro. Senador, eu sempre falo a verdade, A ciência senador. não pode mentir, ministro. Eu sempre falo a verdade, Não senador. fala, não. Eu sempre falo. A ciência não pode mentir. Vossa Excelência permite eu falar? Se Vossa Excelência permitir, tudo bem. Ministro, senador. O senhor não falou a verdade. Senador, eu sempre falo a verdade, senador. Eu sempre falo a verdade. O senhor está promovendo no Brasil, por falta de conhecimento da leitura da Senador, eu distribuí 70 milhões de doses de vacina para os brasileiros. Eu distribuí 70 milhões de doses de vacina para o povo brasileiro. O senhor está produzindo uma pseudo-vacinação no Brasil. Não tem pseudo-vacinação nenhuma. A sociedade brasileira reconhece os esforços que nós temos feito aqui e não aceito que seja desqualificado o patrimônio da sociedade brasileira. Parlamentares mais ligados às pautas governistas novamente criticaram o tom da oposição com o depoente, como o senador Eduardo Girão, do Podemos. Ele veio aqui cumprir o seu papel. Agora, venhamos e convenhamos, é um absurdo se tirar pouco mais de um mês, 2 vezes o ministro da Saúde do Brasil para vir para cá dar esclarecimento de coisa que ele já tinha falado. A única novidade que aconteceu nesse meio tempo foi a Copa América. Nesta quarta-feira, a CPI da Covid recebe o ex-secretário executivo do Ministério da Saúde, Élcio Franco. Ele foi o número 2 da pasta na gestão de Eduardo Pazuello. Para o vice-presidente da comissão, Randolfo Rodrigues, da Rede, Élcio terá muito a relatar. Eu tenho uma expectativa que o depoimento dele poderá ser o melhor depoimento da semana. Porque ele poderá falar para nós sobre os contratos feitos pelo Ministério da Saúde. Ele poderá falar para nós sobre as negativas em relação à vacina feita pelo Ministério da Saúde. Então, o senhor Élcio Franco tem uma contribuição enorme a prestar essa CPI. Parte dos membros da CPI esperava votar nesta terça-feira requerimentos de quebra de sigilo do ex-ministro Eduardo Pazuello para apurar supostas fraudes em compras do Ministério da Saúde e do vereador do Rio de Janeiro, Carlos Bolsonaro, que seria ligado ao suposto gabinete paralelo. Porém, não houve acordo. De Brasília, Levi Guimarães. O depoimento de Marcelo Queiroga na CPI da Covid foi assunto na bancada do 3 em 1. Cá entre nós é uma tremenda perda de tempo, né? O ministro acabou de tomar posse tem pouco tempo, ele ter ido já era uma coisa meio questionável, ele ir uma segunda vez é realmente comprovar
que se trata de um circo e não de uma CPI. Aliás, isso ficou muito evidente, se alguém ainda tinha alguma dúvida, com 10 minutos de abertura ali do Omar Aziz aproveitando a oportunidade para falar do seu estado, da situação de violência, segurança, né? A turma toda está de olho em voto, em impacto eleitoral, né? É uma CPI de Covid, vamos lembrar. Veja, tem algumas coisas que a gente pode pensar aí sobre esse depoimento. Primeiro, sobre a qualidade da vacina. É um tema que eu sou um dos poucos na mídia que tem batido nesse tema e perguntado sobre isso, porque tem perguntas sem respostas. O Chile vacinou 4 vezes mais que o Brasil em termos relativos, porque é pequenininho, assim como o Uruguai, que vacinou 3 vezes mais, e estão tendo problemas sérios no surto nessa nova onda, né? Então isso não impediu. O caso da Serrana é muito mal avaliado pela imprensa, que, repito, é uma indústria de fake news, e hoje mesmo eu e a Amanda participamos de uma entrevista com um infectologista bem experiente, professor da UFRJ, que explicou vários desses pontos e também se mostra preocupado com a qualidade dessa principal vacina que temos na região, que é a Coronavac, a chinesa, né? Então isso pode estar tendo algum impacto. Isso é uma questão que veio de forma muito en passant na Covid. Outra coisa que fica claro, Marcelo, é que aqueles senadores de oposição, eles não aceitam até hoje o resultado das urnas. Eles queriam que o ministro mandasse no presidente e não o contrário, porque o presidente é o Bolsonaro. Mas existe uma hierarquia, o presidente é o chefe do ministro e não o contrário. Então eles não aceitam isso, ficam tentando colocar palavra na boca do depoente, principalmente o Renan Calheiros, né, que faz isso com bastante frequência. Sobre a história que usaram como pretexto, inclusive para a volta do ministro, e para entender a não contratação, não chegou a ser uma demissão da Luana Leoa Araújo, eu acho que é o contrário, né? Eu acho que quem tem que explicar é quem pensou em contratá-la para começo de conversa, porque ficou provado que, nas palavras do jornalista experiente Alexandre Garcia, ela é uma impostora, não tem currículo, não tem experiência, não tem nada, né? Não tem nada e está deslumbrada com os holofotes. Então, quem quis contratá-la que deveria explicar, né? E o governador de São Paulo, João Dória, tentou contratá-la logo depois da CPI. Quer dizer, esse só quer saber de lacre mesmo, né? E, por fim, não deixa de ser curioso perceber que as narrativas vão mudando na CPI, né? Começaram com a suposta omissão do governo federal, que era o grande tema e que queriam concentrar só nisso, né? Agora já estão querendo falar em gabinete paralelo, o que seria o excesso de ação do governo. Quer dizer, o presidente escutou especialista demais para tomar decisões, né? Então é muito curioso acompanhar como a narrativa vai mudando, mas todo mundo já percebeu que o fio condutor é mesmo o circo. Amanda, nós observamos que ele no começo de maio, né, o ministro foi... Será que foi, de fato, aí acertado esse retorno do ministro já tão rapidamente? Será que ele tinha, de fato, aí tanta contradição e mentiras para poder restabelecer a verdade, por exemplo? Não, eu acho que foi um depoimento pouco produtivo, Marcelo, só pegando essa esteira, esse fio da meada aí do comentário do Constantino só no final. Eu acho que quando se fala de ações e omissões do governo, é que fica claro que a omissão tinha um método, né, uma ação deliberada e anticientífica. Isso é que a CPI está revelando e desnudando. É muito parecido com o relatório que a gente acabou de comentar aqui, o tal relatório paralelo produzido pelo TCU, quer dizer, o presidente prefere se fiar nesse relatório paralelo feito por um auditor, mesmo que esse relatório tenha sido rejeitado por todos os outros colegas, ele prefere se fiar nessa experiência de um auditor que é amigo dos seus filhos do que no Tribunal de Contas da União. A mesma coisa que o Ministério da Saúde, ele prefere se fiar no que diz um grupo de médicos, né, um grupo minoritário de médicos, do que se fiar no próprio corpo técnico do Ministério da Saúde, da Anvisa, das agências internacionais. Então, é uma escolha, é uma opção deliberada de governar, baseada em fatos paralelos e não nos fatos ditos mainstream ou do establishment, mas que, neste caso, são os fatos da ciência ou então os fatos técnicos, dos órgãos técnicos. Agora, desculpa, depois dessa breve digressão, então, voltando ao depoimento do Marcelo Queiroga, então, o que ele fez hoje? Ele foi, mais uma vez, compareceu mais uma vez à CPI, disposto a blindar o presidente Bolsonaro. Aliás, fica claro que qualquer um que queira ser integrante, membro desse governo, tem que responder e assumir até a responsabilidade
pelas irresponsabilidades do presidente da República. Até que em alguns momentos o Marcelo Queiroga se distanciou quando ele falou sobre tratamento precoce. Primeiro ele foi perguntado e indagado pelos senadores o que ele achava do comportamento de gerar aglomerações e não usar máscaras de Bolsonaro. E ele falou, olha, eu já orientei o presidente, mas eu não posso ser censor do presidente da República, não cabe a mim, é um comportamento individual, que obviamente tem um resultado coletivo, mas é o comportamento dele, do presidente da República, e não me cabe ser censor. Ele até mostrou contrariedade em alguns momentos e comparou com aqueles pacientes que fumam cigarro, mesmo paciente doente que insiste em fumar o cigarro, por mais que o médico aconselhe a largar o vício, abandonar o vício. E ele disse que ele não larga o paciente e segue com o paciente até o último caso, em última instância mesmo, se ele não largar o cigarro. Então, só que aqui, nesse caso, o paciente malcriado e rebelde é o presidente da República, que tem influência sobre o comportamento de milhões de cidadãos, de milhões de brasileiros que o apoiam. Sobre o tratamento precoce, Marcelo Queiroga avançou, foi mais incisivo em relação ao último depoimento, no qual ele não tinha se posicionado, ele evitou se posicionar. Hoje ele diz com todas as letras o seguinte: essas medicações não têm eficácia comprovada, esse assunto é motivo de discussão na Conitec, se eu ficar discutindo a discussão do ano passado, eu não vou em frente. Ou seja, deixou claro que é uma discussão superada, ultrapassada, e que ele não quer insistir nisso, até porque a vacinação é a forma mais eficaz de combater a pandemia e não tratamento precoce, cientificamente, já está comprovado cientificamente que é ineficaz. Sobre a Luana Araújo, o Queiroga assumiu a responsabilidade pela não nomeação. Ele já havia dito em audiência na Câmara dos Deputados que não passou pela validação política. A Luana disse que não passou pelo crivo da Casa Civil. E hoje o Queiroga diz que ele resolveu não nomeá-la porque a posição dela, veemente, contra a cloroquina e o tratamento precoce, não contribuía para harmonizar a posição de grupos de médicos que defendem esse tratamento. Então ficou claro também que na verdade, isso é uma mentira. Ele foi desautorizado pelo presidente Bolsonaro. Ninguém pode pertencer a esse governo se tiver uma defesa veemente contra o tratamento precoce. Teve até uma parte lúdica em que o ministro falou que não tinha nenhum infectologista no Ministério da Saúde, e ele foi corrigido. Vejam só, o ministro da Saúde foi corrigido pelos senadores governistas Luiz Carlos Reins e Marcos Rogério, que disseram que sim, que havia 7 infectologistas no Ministério da Saúde. Pelo visto, eles sabem mais do que Marcelo Queiroga. Enfim, assim seguimos, né? Um depoimento longo, pouco produtivo, apesar do Queiroga ser um quadro mais técnico e, obviamente, melhor qualidade do que o Pazuello, ele age ao mesmo estilo de seu antecessor. Um manda e outro obedece. Na quarta-feira foi a vez de Elcio Franco, ex-secretário executivo do Ministério da Saúde e número 2 da pasta na gestão Pazuello. Em depoimento, ele rebateu o Instituto Butantan e argumentou que o governo não comprou a Coronavac, pois a fase 3 de testes não estava concluída. A fase 3 de estudos clínicos de desenvolvimento de vacinas, ela também é considerada como cemitério de vacinas, porque pode haver um insucesso no desenvolvimento da vacina. Então seria o caso de perguntar quem mentiu sobre isso. O ex-ministro Pazuello ou o doutor Dimas Covas, presidente do Instituto? Eu acredito que foi uma questão de percepção do doutor Dimas Covas, mas a área técnica estava sempre acompanhando o desenvolvimento da vacina. Destaco mais uma vez, o nível de incerteza no desenvolvimento da vacina durante os estudos clínicos de fase 3, ainda mais considerando o período curto em que isso aconteceu. As vacinas são desenvolvidas em torno de 10 anos, uma das que foi mais rápido foi em 4 anos, e essas contra a Covid, todas elas, foram em torno de 1 ano. A expressão cemitério de vacinas intrigou a oposição. O ex-secretário executivo do Ministério nega a existência de um gabinete paralelo na área da saúde. Ele também foi questionado sobre nomes de possíveis aconselhadores do presidente Jair Bolsonaro. A fase 3 de estudos clínicos de desenvolvimento de vacinas, ela também é considerada como cemitério de vacinas, porque pode haver um insucesso no desenvolvimento da vacina. Então seria o caso de perguntar quem mentiu sobre isso. O ex-ministro Pazuello ou o doutor Dimas Covas, presidente do Instituto? Eu acredito que foi uma questão de percepção do doutor Dimas Covas, mas a área técnica estava sempre acompanhando o desenvolvimento da vacina. Destaco mais uma vez, o nível de incerteza no desenvolvimento da vacina durante os estudos clínicos de fase 3, ainda mais considerando o período curto em que isso aconteceu.
As vacinas são desenvolvidas em torno de 10 anos, uma das que foi mais rápido foi em 4 anos, e essas contra a Covid, todas elas, foram em torno de 1 ano. O programa Os Pingos nos Is debateu os pontos-chave do depoimento de Elcio Franco. O relator, o senador Renan Calheiros, insiste em 2 pontos principais ali nesta tentativa de chegar ao presidente Jair Bolsonaro. Primeiro é sobre essa história de empurrar um tratamento precoce que não foi criado pelo governo e, por outro lado, essa história do gabinete de sombras, o gabinete paralelo. Não existe gabinete paralelo. Existem conversas do presidente da República, qualquer que seja ele, quando há uma crise, com setores ou envolvidos diretamente na crise ou conhecedores do assunto que está sendo discutido na crise. Não havia esse gabinete. E agora a grande novidade é uma estratégia nova na CPI de se chegar à família do presidente Jair Bolsonaro. Tudo por conta deste auditor afastado do Tribunal de Contas da União, o Alexandre Silva Marques, que agora os senadores querem convocar para o plenário da CPI e ligar o nome dele com o filho do presidente, o deputado Eduardo Bolsonaro. Eles teriam ali conversado, teriam proximidades. Daí a dizer que um tem a ver com a criação do relatório paralelo do TCU é outra coisa. O presidente Bolsonaro divulgou dados que não são reais, né? Mas ele acreditou num relatório que recebeu em nome do Tribunal de Contas da União. Uma confusão que pode acontecer, não deve acontecer, mas pode acontecer. Sobre essa história aí do exterminador do futuro, é o seguinte: se pudéssemos voltar atrás, lá no início da pandemia, e lá, com conhecimento de quais as vacinas que vingariam hoje, aí sim poderíamos comprar vacinas e acertaríamos. Eu posso testemunhar, porque nós falamos disso muito aqui nos Pingos nos Is. Eram 216 projetos de vacinas sendo desenvolvidos no mundo, inclusive 22 projetos aqui no Brasil, e que o ministro de Ciência e Tecnologia, o Marcos Pontes, me dizia: olha, os projetos estão prontos, não sei o quê, está na fase final, e deu recuo. Cadê os 22 projetos do Brasil? Restaram 12, agora 6 é que estão nessa fase mais próxima do teste, do primeiro teste em humanos, e apenas 3 é que pediram a Anvisa para fazer o teste em humanos. Já é uma fase final, mas até hoje os projetos não vingaram. Então esse exterminador do futuro, que conhecendo o futuro volta no passado para corrigir, é isso que é errado. Se o governo brasileiro tivesse comprado vacinas à vontade de laboratórios que não entregaram, projetos que não foram aprovados pela Anvisa, nem pediram autorização da Anvisa, o presidente estaria com um problemão e com risco, inclusive, de impeachment. Mas não, apenas não comprou porque não existia vacina pronta. A Anvisa não tinha aprovado as vacinas, então era impossível comprar. O Osmar Terra foi chamado à CPI, foi aprovado o convite, não foi convocação, mas um convite para ir ao plenário da CPI, exatamente numa nova tentativa de falar: existiu um comitê paralelo, ou mesmo um gabinete paralelo ao Ministério da Justiça. Não existiu, o presidente pode ouvir qualquer um, mas sempre que há uma crise, aí se forma um gabinete. Sempre foi assim, na crise do sistema elétrico, na crise de pandemias, de epidemias como o dengue, se cria um comitê para gerir, e em outros casos, inclusive nesse também. Mas não é esse o comitê que o Renan está indicando. É um comitê formal com a participação interministerial que está no terceiro andar do Palácio do Planalto. Esse grupo nutre ali o governo, o núcleo do governo, de informações de todo o país e de todos os ministérios. E aí se repete no plenário da CPI o seguinte: quem não fala exatamente o que quer o senador Renan Calheiros e esse G7, o grupo de apoiadores do Renan e do presidente da CPI, se não fala exatamente o que eles querem, é massacrado, é ridicularizado e as excelências ficam irritadas. Bom, mais um dia que eu confesso que eu não consegui assistir tudo, viu, Vitor?
Muito difícil, porque a ladainha é a mesma, o relator ali, Renan Calheiros, interrompendo os depoentes o tempo inteiro, quando a cronologia ali do depoimento, das declarações, não corrobora o relatório que já está provavelmente já prontinho ali na gaveta, ele interrompe, ele insinua que é mentira, que é falácia. Então é muito difícil a gente assistir uma CPI onde os depoentes eles são interrompidos, exceto a doutora, cantora / médica, ela não foi interrompida em nenhum momento, muito pelo contrário, né, falou à vontade, mas as outras mulheres ali, doutora Nise Yamaguchi, a doutora Mayra, todas interrompidas de uma maneira até muito desrespeitosa. Mas isso também a gente vê que acontece com as mulheres que não corroboram a narrativa e o relatório dessa CPI do circo, que é o que eu costumo chamar nas redes sociais, mas os homens também. O próprio general Pazuello foi interrompido várias vezes, né? Costumo sempre lembrar aqui, a própria senadora Mara Gabrilli, do PSDB de São Paulo, gastou o tempo todo que ela tinha para fazer perguntas e fez uma declaração enorme, e quando a palavra foi passada, então, para o general Pazuello, ela pediu a palavra de volta e disse, bom, eu posso fazer mais uma pergunta usando o tempo dele? Porque, na verdade, eu não estou interessada na resposta dele. E isso que a senadora Mara Gabrilli fez, Vitor, é exatamente a imagem que a gente tem dessa CPI do que acontece. E hoje não foi um dia diferente disso. Até onde eu consegui assistir, depois eu tentei pegar alguns resumos. O senhor Elcio Franco aí, ele mais uma vez coloca um balde de gelo, um balde de água fria no relatório quente aí que o Renan Calheiros e o Omar Aziz estão preparando, porque ele reafirmou categoricamente que não houve cancelamento, né, de contrato de vacinas, que o presidente Jair Bolsonaro sempre disse que as vacinas seriam sim adquiridas quando a segurança e a eficácia fossem aí chanceladas pela Anvisa, porque o discurso que a gente escuta ali o tempo inteiro, Vitor, é de que o presidente e o governo federal, eles foram absolutamente ineptos e ineficazes na compra das vacinas, e eles não colocam duas palavras muito essenciais, que é eficácia e segurança, que teriam que ser chanceladas pela Anvisa. Inclusive, a Coronavac só pediu autorização da Anvisa no dia 7 de janeiro, a gente repete aqui quantas vezes forem necessárias. E a vacina da Pfizer só pode ser possível a compra, né, e a assinatura do contrato com aquela lei que passou no Congresso em março, ali no começo de março. O senhor Elcio Franco também esclareceu, como aí outros depoentes, que o governo não ignorou os e-mails da Pfizer, né, que a Pfizer ela não abriu muito diálogo para discutir aquelas cláusulas leoninas que a gente sempre fala aqui. E o governo, ele disse e reafirmou que o governo respondeu os e-mails da Pfizer sim, inclusive alguns e-mails ele disse que eles foram reenviados 4 vezes no mesmo dia. E que o governo teve reuniões com a Pfizer em julho, agosto e setembro do ano passado. Então, essa falácia toda, Vitor, é preciso a gente repetir. Infelizmente, a gente aqui vai ter que cansar a beleza aí da nossa audiência, dos nossos espectadores e ouvintes, porque eles continuam repetindo as mentiras e as falácias de que em dezembro nós poderíamos ter 130 milhões de vacinas, o que não é verdade. A gente precisa sempre ficar repetindo, porque eles vão tentar repetir uma mentira muitas vezes até que ela pareça verdade para ser colocada no relatório. Mas não tem problema não, Vitor, a gente segue aqui repetindo a verdade. A manhã de quinta-feira contou com uma surpresa. Wilson Lima, o primeiro governador convocado a depor na CPI da Covid, não apareceu na sessão. O político amazonense se beneficiou de um habeas corpus concedido pela ministra Rosa Weber, do STF. Na decisão da magistrada, Lima não era obrigado a comparecer no Senado e, caso comparecesse, tinha o direito de permanecer calado na oitiva. O
O comportamento trouxe à tona a questão do comportamento dos governadores mediante as convocações. O Jornal da Manhã, segunda edição, entrou na discussão com a advogada Fabiana Barroso e o comentarista Diogo Schelp. Fabiana, a gente gostaria de começar com uma pergunta direcionada a você para falar sobre essa prerrogativa, né, que a Rosa Weber acabou dando, né, no caso do Wilson Lima e talvez o governador Wilson Lima, que talvez vá acabar se arrastando para os demais governadores também que estão aí na pauta do Senado para serem ouvidos. Você acredita que esse habeas corpus ele pode ser repercutido em outros casos de outros governadores seguindo o mesmo modelo do Wilson Lima? Perfeito, eu acredito sim. Ela deu em sede de liminar, foi uma liminar concedida, ela estendeu uma interpretação que existe de que investigado, ele não é obrigado, comparado à coerção, né, de participar de um ato desse de investigação. E aí ela compara isso e, como nós sabemos também, então ela deu um direito porque ele já é investigado em duas ações que está em curso pela Polícia Federal. Uma pela Operação Sangria, se eu não me engano, e mais uma outra. E do mesmo modo, o procurador, o PGR, Augusto Aras, ele enviou a informação de governadores como de São Paulo, do Amazonas também, de outros estados, dizendo também que eles estão sendo investigados, ou seja, alguns dos nomes mais esperados aí para serem ouvidos, onde há indícios de desvio de recursos públicos para cuidado da pandemia, a gente já vê que então provavelmente vai se estender. Eles vão pedir sim, né, muito provavelmente que eles não vão aproveitar essa decisão da Rosa Weber para poder se estender e também eles não irem à CPI. Então, a gente vê uma grande perda aí da CPI, um grande objetivo, que seria para apurar as coisas, deixarem as coisas um pouco mais transparentes. No entanto, a Polícia Federal está em curso com essas outras investigações, então, que a gente vê uma perda na CPI, mas isso não significa que deixará de ser investigado pelas vias comuns. Aí a gente já tem como exemplo aqui o próprio governador do estado do Rio de Janeiro. Foi até bom você falar no governador do Rio de Janeiro. Eu queria fazer uma provocação para o Schelp, porque o que a gente está observando no caso específico do governador do Rio de Janeiro? Ele tenta, o tempo inteiro, provar a sua inocência. E é claro que a participação, Schelp, na CPI da Covid é um palanque importante para ele defender a sua inocência. Esse é um que provavelmente não vai recorrer não vai ao tribunal pedir a sua exclusão, né, ou a exclusão do seu depoimento. No caso do ex-governador Wilson Witzel, ele já perdeu o cargo, né, já está fora do comando do estado do Rio de Janeiro e tenta provar a sua inocência, como você bem falou. Então, ele teria ali na CPI um palanque para apresentar a sua versão. Lembrando que o Wilson Witzel, inclusive, vem dando entrevistas, né, para tentar apresentar a sua versão dos fatos, mostrar que é injustiçado, inocente nas acusações que são feitas a ele. Agora, em relação a outros governadores, sim, há uma preocupação de não se expor, né, aos questionamentos da CPI. Lembrando que, obviamente, seria a oportunidade dos senadores governistas de assumir o papel mais inquisidor, né? Inquisidor, por exemplo, que atualmente eles não têm tido muita chance de assumir, porque muitas das pessoas que estão depondo são membros do governo e a postura deles acaba sendo a de levantar a bola para eles se defenderem, digamos assim. Seria uma inversão de papéis ali dentro da CPI que, sem a presença dos governadores, acaba não ocorrendo de tal forma. Fabiana, o senador Omar Aziz falou no começo da sessão que ele pretende entrar com um apelo, né, ao habeas corpus emitido pelo STF. Você acredita que vai ser concedido? Então, como eu falei, o HC ele foi dado uma liminar, não foi ainda enfrentado o mérito, que seria realmente o STF em si julgar. Acho que não cabe nem somente a ministra Rosa Weber ela fazer essa decisão monocraticamente, enfrentando o mérito de que se governadores podem ir ou não, né, se viola ou não o princípio jurisdicional da autonomia federativa estadual. Mas eu entendo que não, vai ser uma boa discussão, mas provavelmente não será revertido mesmo. Eu acho que isso vai ser mantido,
Mas, assim, o STF realmente tem feito algumas decisões um pouco que nos surpreende, então só aguardando. Mas, pelo que eu ouvi também alguns falarem ali, eles já não contam mesmo com essa inversão. Então, ao que me parece, como disse aqui meu companheiro hoje de bancada, eu vejo que realmente tudo que a gente está acompanhando, que seria a chance, então, dessa inversão, né, dos governistas perguntarem como é que foi aplicada as verbas federais nos governos e, por consequência, nos municípios, na CPI, provavelmente a gente não vai ter isso. Então, aos governistas cabe somente ali uma defesa, como eles estão fazendo mesmo, e o inverso, né? Os outros que estão como inquisidores, eu também vejo assim, até fugindo um pouco do papel, porque nem na justiça a gente vê talvez o tom que eles utilizam ali, e isso tem, né, se tornado para nós, os brasileiros que estão acompanhando, até um choque de realidade, porque a gente vê que nessa função de inquisidores é melhor eles deixarem com a justiça trabalha melhor. Agora, a gente já percebeu, pelo menos, eu não sei você, Shep, mas todos esses requerimentos que estão sendo votados, né, pela CPI, eles já foram discutidos antes pelos senadores. E existe o que a gente espera, o que a gente tem observado, de um grande acordo. Olha, vamos quebrar o sigilo telefônico de XYZ, vamos convocar XYZ. A Fabiana está até falando, é isso, é um grande acordo, né, Fabiana e Shep? Sim, Travassos, é exatamente isso. Inclusive, a gente se surpreende porque quando eles também votaram ali para o comparecimento dos governadores, já havia, pela assessoria jurídica da própria CPI, se havia essa possibilidade, se eles poderiam convocar os governadores. Então, eles ficaram na dúvida na discussão. E mesmo assim, foram ouvidos ali a parte de assessoria jurídica e se entendeu que poderiam, que é o mérito que eu estou falando, né? Porque se trata de verba federal utilizada pelos estados e não violaria a autonomia federativa estadual. E aí, então, a gente entende que, embora haja esse acordo, né, de vamos aprovar esse requerimento ou aquele requerimento, porque ali a gente tem pessoas, embora da base governistas muito menor, né, os senadores, mas existe sim. E aí a realidade acaba se provando outra, porque até pegou muitos de surpresa a concessão dessa liminar em sede de HC pela ministra Rosa Weber. Shep, qual a sua opinião? Pois eu acredito que, claro, existe esse acordo, né, como a gente já comentou aqui em outras ocasiões, eles, nos bastidores, acabam cedendo um pouco, enfim, para algum interesse dos senadores governistas, por exemplo, para que não pareça tanto uma coisa persecutória, né? Agora, essa questão dos requerimentos de quebra de sigilo telefônico e telemático, né, até agora, o G7, o grupo dos senadores de oposição independentes, deixaram de lado a quebra de sigilo bancário, por enquanto, né? E isso agora é um ponto de grande discussão aí na CPI, porque, obviamente, é isso que dá materialidade aos possíveis ou supostos crimes que estão sendo investigados, ou responsabilidades ou negligências que estão sendo investigados nessa CPI. Porque as pessoas que seriam alvo dessas quebras de sigilo são Eduardo Pazuello, por exemplo, a Mayra Pinheiro, Felipe Martins, que é assessor da presidência, o Luciano Dias Azevedo, que foi um médico aí apontado como membro desse gabinete que assessorava paralelamente o presidente Jair Bolsonaro. E o que a CPI tem demonstrado, e isso não se fala tanto por enquanto, mas vai começar a aparecer mais daqui para frente, são outros documentos que a CPI já está recebendo, né, que foram pedidos e que indicam e que comprovam esses fatos que eles estão investigando. Por exemplo, a CPI tem à sua disposição já um pacote de correspondências secretas do Itamaraty, mostrando que a OMS ofereceu 86 milhões de doses de vacina pelo consórcio COVAX Facility em meados do ano passado, mas o governo preferiu só a metade disso, né? Isso está documentado em telegramas do Itamaraty, então tem toda a sequência de negociações, as orientações dadas pelo Itamaraty, a embaixada, a representação do Brasil lá em Genebra, mostrando que o Brasil queria ganhar tempo, e esse ganhar tempo significava evitar a compra de mais vacinas, né? Isso é muito grave. Também tem um documento do governo mostrando que a Secretaria de Comunicação gastou
em campanhas de vacinação, só 6,2% do que gastou, por exemplo, com tratamento precoce, com propaganda de tratamento precoce. Então, esses documentos dão materialidade a esses fatos que estão sendo investigados. E sobre essa materialidade, eu queria provocar você, Fabiano, você como profissional de direito. Porque quando a gente fala em quebra de sigilo telefônico, escuta telefônica, eu me imagino vendo um filme de Hollywood sentado numa poltrona comendo pipoca. Porque na prática, para você conseguir uma autorização dessa, você precisa de um argumento muito forte. Não só para a quebra do sigilo telefônico, como para a escuta. Será que a gente vai conseguir? Será que a CPI tem esse argumento? Ou isso é apenas uma forma de pressionar, dizendo, olha, eu vou quebrar, eu vou conseguir? É uma pressão que eles estão fazendo. É perfeito, Travassos. É exatamente assim que funciona. Não é tão simples. Existe, realmente, você tem que comprovar a robustez dessas provas, há indícios, se realmente existe a necessidade de quebra de sigilo telefônico e principalmente bancário. E aí é o que eu digo, né? A Polícia Federal ela está caminhando também nesse sentido, investigando alguns governadores também, e eles mesmos ali no curso do processo da persecução penal, eles vão pedir isso. O que a gente vê, em se tratando do governo federal, pela narrativa da própria CPI, que nos dá a impressão, estou colocando aqui ainda em dúvida, né, supostamente, que existe sim um relatório já pronto, que eles estão cumprindo isso, já existe a intenção, eles verbalizaram em alguns momentos da CPI a intenção de criminalizar ou um pré-julgamento, o que eles assumindo ali a postura de como se fossem juízes, que é assim que é considerado os membros de uma CPI, né, que é uma comissão parlamentar de inquérito, então esse inquérito eles assumem a função de juízes, eles estão já pré-julgando. Então essa quebra, tudo isso que está sendo solicitado, para cumprir a narrativa que eles mesmos já montaram. Então é como se fosse um filme de Hollywood, porque a gente já sabe o final da história, a gente está vendo como que vai se desenrolar, para que se cumpra esse final de história esperado pelos senadores que estão tentando somente incluir o governo federal em péssima gestão de recursos públicos, que eu particularmente acredito que não foi essa questão, e deixar agora de incluir onde deveria realmente ser investigado, que é nas pontas, né? Então, seriam os municípios e os governos estaduais, que eles ficaram com recurso e a gente sabe que não foram aplicados como deveria, né? A gente está vivendo isso, então a ausência de hospitais, a ausência de leitos, a ausência de um monte de coisa e também, como já foi provado aí, indícios fortes também no Amazonas, como respiradores comprados de formas equivocadas, no estado de São Paulo a mesma coisa. Então, assim, a gente vê, o brasileiro tem a noção da realidade, né, do dia a dia, a ausência de todos os recursos, quem sofre é a população e eles ali, como Casa do Povo, que deveriam representar os nossos interesses, isso está servindo de palanque político, seja para defender, atacar o governo federal e os governos estaduais e etc. E a população só esperava que os recursos fossem bem empregados, porque até o que o meu colega aqui também mencionou, se houve ou não essa demora de compra de vacinas, etc., é preciso saber que existe um planejamento pelo Ministério da Economia que não tem soltado de forma nenhuma uma forma de gastar esse dinheiro de verba pública de forma que depois possa vir criminalizado por crime de responsabilidade. Ele teve muito cuidado. Então, eu sei também que a figura do Paulo Guedes, ele sempre teve essa preocupação de não fazer mau uso também de dinheiro público e nem se comprometer a fazer algo que depois ele não teria recursos. Então, a gente vê esse cuidado nesse governo, que é importante porque o Brasil já sofreu muito com isso e depois nos causa endividamento, que aí é um outro problema, consequência de uma pandemia. Sim. Já na sexta-feira, os parlamentares ouviram duas autoridades da área da saúde, a microbiologista Natália Pasternak e o sanitarista da Fiocruz, Cláudio Maierovitch. Na sessão, os cientistas fizeram duros contrapontos aos posicionamentos do governo federal. Doenças virais se controlam com vacinas. Vale a pena investir no desenvolvimento de remédios? Claro que vale, mas é um desenvolvimento de longo prazo que requer investimento em ciência e um investimento contínuo. Um investimento que não pode ser feito em soluços. Tem uma crise, põe dinheiro para a ciência. Acabou a crise, tira o dinheiro. Não, ciência precisa de investimento constante para treinar pessoas, para dar continuidade nos projetos de pesquisa. E se a gente não tiver esse investimento,
senador, na próxima pandemia, nós estaremos tão vulneráveis como estamos nessa. Presidente Randolph, por favor, doutor Cláudio. Eu gostaria de dizer o seguinte, exatamente sobre isso, é que eu vou fazer a pergunta para os dois, e fiquem inteiramente à vontade se um quer responder, se quer complementar a resposta do outro, tá? Ou se deseja também responder. Nós estamos aqui com o tempo todo disponível para ouvi-los. Por favor. Completar? Está mudo aqui. Tá. Agora está. Não, muito brevemente, porque acho que a Natália já respondeu de forma muito completa, mas olhando para os medicamentos antivirais, nós não temos nenhum medicamento antiviral que funciona, que tenha sido encontrado por acaso. Todos eles foram feitos a partir de estudos muito cuidadosos, estudos dos detalhes moleculares, microbiológicos, que permitem conhecer o mecanismo de replicação de cada vírus, como ele se relaciona com as células humanas, para então desenhar, isso é uma engenharia, moléculas capazes de intervir em cada um daqueles processos e muitas vezes com respostas parciais. Então nós não temos no nosso arsenal de medicamentos contra vírus nenhum que tenha sido encontrado por acaso, que já servia para outra coisa e foi reaproveitado para combater vírus. Só isso. Sobre a administração de hidroxicloroquina e de outros medicamentos geralmente inseridos nesse chamado tratamento precoce, ivermectina, zinco, anita, etc., para o manejo da Covid-19, questionamos. Algum desses medicamentos pode prevenir infecção pelo SARS-CoV-2? Não, senador. Esses medicamentos não servem para a Covid-19 de acordo com a evidência científica acumulada até agora. Como coloquei na minha apresentação, é claro que a ciência está sempre pronta para mudar de ideia diante de novas evidências. Mas as novas evidências precisam ser robustas. Não é qualquer trabalho que foi publicado em qualquer revista. São evidências robustas avaliadas pela comunidade científica. Se essas evidências aparecerem, a comunidade científica muda de ideia, mas o que temos de evidências acumuladas até agora e acumuladas de uma forma que realmente é robusta o suficiente, é forte o suficiente para nos dizer que esses medicamentos não são indicados para a Covid-19. E como o Cláudio muito bem pontuou, não é tradicional que a gente tenha redirecionamento de fármacos para doenças virais, porque é realmente muito difícil obter antivirais que funcionem bem. Então, não é nenhuma surpresa que esses medicamentos não funcionem. Teria que ser pesquisado. Há controvérsias na ciência do quanto que valia a pena o investimento em reposicionamento de fármacos. Mas, numa emergência sanitária, as pessoas buscam soluções em qualquer lugar. Então, de qualquer maneira, foram pesquisados e a evidência que nós temos é que esses medicamentos não servem para a Covid-19. Eles não reduzem carga viral, eles não reduzem inflamação, eles não reduzem tempo de hospitalização, eles não aumentam sobrevida. Infelizmente, nós não temos medicamentos específicos, como não temos para tantas outras doenças causadas por vírus. Não é surpresa que a gente não tenha remédio para a Covid-19. Surpresa, senador, é que a gente ainda não tenha vacinas no Brasil em quantidade suficiente. Tem toda a razão. Doutor Cláudio, quer complementar? Sim. Eu vou deixar aqui à disposição dos senhores senadores um texto curto feito por um colega nosso, consultor da Fiocruz, que é consultor da OMS, ficou 5 anos em Genebra trabalhando com vacinas, trabalhou no Ministério da Saúde, na Anvisa, sobre reaproveitamento de fármacos. Nós temos, na verdade, uma lista grande de fármacos, vários deles em fase experimental, muitos já descartados. A maior parte dos fármacos em que se tentou o reposicionamento, o que é o reposicionamento? É aproveitar um medicamento que já existe no mercado e que, portanto, já tem o seu perfil de segurança, que já se sabe que tipo de eventos negativos ele pode causar, se pode ser usado em pessoas, já tem esse perfil conhecido, mas não tem o perfil de eficácia, quer dizer, se ele vai funcionar para uma nova indicação ou não, conhecido. Por isso, o estudo deles é mais curto. Se um medicamento já é usado em seres humanos,
é mais fácil testá-lo para uma nova indicação do que um medicamento que nunca foi usado em seres humanos, que sequer passou por testes em cultura celular ou em animais ainda. Então existe uma lista longa, alguns têm se mostrado até promissores. Aqueles nomes complicados, o Remdesivir, o Casirivimab, o Indevimab, entre outros, que são medicamentos que começam a ser produzidos, ainda mostrando, infelizmente, uma eficácia muito abaixo do desejável. Não são a resposta que a gente precisa para essa epidemia, mas pode ser que surja alguma coisa. Então, vou deixar isso aqui à disposição. E eu queria lembrar apenas um exemplo que nós vivemos no Brasil há poucos anos, que foi da fosfetanolamina. Acho que muitos aqui devem se lembrar, que traz uma memória triste para nós, inclusive, porque foi crescendo um clamor difuso na sociedade, nesta fase que a gente vive de grande circulação de informação, de fake news, inclusive pelas redes sociais, e que acabou sendo aprovado um projeto de lei de autoria do então deputado Jair Bolsonaro, propondo que a obrigação do governo em fornecer a fosfetanolamina para câncer, que não era sequer um medicamento. Era uma substância produzida num laboratório da Universidade de São Paulo, em São Carlos, que não tinha sido produzida originalmente com a finalidade de ser medicamento e que depois se provou realmente não ser um medicamento. E esta lei foi derrubada pelo Supremo Tribunal Federal porque achou que não cabia uma lei para a incorporação de um medicamento específico, muito menos quando não houvesse comprovação científica da sua utilidade. Por que eu trago esse exemplo? Porque acho que no decorrer dessa falta de planejamento, dessa falta de coordenação e organização, não houve institucionalidade nas decisões baseadas em ciência. Não se trata, eu acho assim, extremamente importante esse esforço do Senado, dessa comissão, de entender pormenores científicos. Agora, em tese, isso não devia acontecer. Em tese, nós devíamos ter um lugar na institucionalidade brasileira que debatesse os aspectos científicos para embasar políticas, e aqui sim cabe discutir as políticas. Então, eu entendo, na medida em que isso não foi feito, cabe investigar por que não foi feito e até entrar em detalhes científicos do que devia ter sido feito ou não. Mas é mais uma lacuna enorme esta ausência de institucionalidade. É difícil identificar hoje quem no governo, por exemplo, faz análise epidemiológica para orientar as medidas de contenção, de prevenção ou para mudar o rumo, né, em relação à epidemia. Mesmo tendo trabalhado no Ministério da Saúde por muitos anos, eu tenho dificuldade para identificar ali, mas quem que está fazendo análise? Quais são as análises detalhadas que têm sido feitas para reorientar a política? Não sei. Por favor. Um complemento, senador, já que o Cláudio trouxe a história da fosfetanolamina, muito bem lembrado, Cláudio, lembrar que a fosfetanolamina gerou um clamor popular tão grande que acabou custando aos cofres públicos do estado de São Paulo 10 milhões de reais para que ela fosse, então, testada devidamente em testes clínicos controlados, como os que expliquei aqui, porque ela nunca tinha até então sido testada. Então, isso movimenta, senador, dinheiro público. E nós parece que não aprendemos a lição, porque estamos repetindo a história anos depois com esses medicamentos que não têm comprovação científica. E estamos gastando dinheiro público promovendo esses medicamentos e enviando esses medicamentos para os municípios sem que haja comprovação de sua eficácia. Ou melhor, que já foi comprovado que eles não funcionam e não têm direcionamento para essa doença. Então é um grande desperdício também dos recursos públicos. Eu queria só dizer que, se por acaso nós perguntarmos sobre alguma questão que, de uma forma ou de outra, ou parcialmente já fora respondida, é para que nós tenhamos a ratificação e a ênfase necessária para o aprofundamento dos nossos trabalhos. Eu queria voltar com relação aos pacientes em estado grave hospitalizados. Há evidência de efeito benéfico desses remédios no tratamento?
Também não. Eu não mostrei na apresentação inicial, justamente porque os defensores da cloroquina, principalmente aqui no Brasil, e do tratamento precoce em geral, eles frisam muito isso, que o tratamento precisa ser precoce, ou seja, o tratamento usando esses medicamentos como antivirais para bloquear a ação do vírus e não pensando no paciente hospitalizado que já está com um processo inflamatório, que, como não sou médica, Cláudio pode explicar muito melhor do que eu. Mas, justamente, os trabalhos que foram feitos, randomizados, multicêntricos, os trabalhos internacionais, o Solidarity, o Recovery, o Discovery, que foram trabalhos internacionais feitos em vários países, mostraram que a hidroxicloroquina e a cloroquina também não funcionam para pacientes hospitalizados. Como, geralmente, aqui no Brasil, a discussão está muito centralizada no tratamento precoce, o argumento é sempre que, mas esses estudos não valem, porque eles foram feitos em pacientes hospitalizados e nós estamos falando de pacientes ambulatoriais, no início dos sintomas. Por isso que eu trouxe na apresentação os estudos de PEP e PrEP, que são a profilaxia pós-exposição, assim que a pessoa é exposta à doença, e o PrEP, que é a profilaxia antes da exposição, usado de maneira preventiva. E esses estudos também deixam bem claro que para esses pacientes também não funciona. Então, infelizmente, não funciona nem no dito tratamento precoce e nem para pacientes hospitalizados. O Semana da PAN fica por aqui. Muito obrigado a você pela companhia. Até mais. Semana da PAN. Semana da PAN. Tudo o que foi destaque em nossa programação.